Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é segunda-feira por aqui, já começa esse vlog falando, né, dando as caras por aqui. Mas para poder explicar para vocês um pouquinho, né, ontem, ó, semana passada, né, não tivemos vlog aqui no canal, foi uma semana bem desafiadora por aqui. Na verdade, foi feriado, né, semana de feriado de carnaval. Tava todo mundo em casa, então assim, a minha mente fica meio que perdida, sabe? Quando tá todo mundo em casa. Mas consegui fazer as minhas coisas, né? Na medida do possível, né? Me permitir descansar também. Na sexta-feira, na madrugada de quinta pra sexta, o Teodoro passou mal, ficou resfriadinho, teve febre. Graças a Deus foi só um resfriado leve, né? Graças a Deus a febre não durou nem 24 horas, mas ficou indo e voltando. A gente levou ele no médico, mas graças a Deus tá tudo bem. Os exames dele tá tudo bem. Exame físico, né? Tá tudo bem. Resfriadinho leve mesmo, né? Tosse, né? O nariz. Essa semana também eu tive dor de dente, uma dor de dente que assim me arriou, tive que ficar de cama porque a dor não passava, eu tive que tomar 2 remédios fortes para poder passar. Vou ter que arrancar e assim, gente, não dá para poder deixar para depois, sabe? Quando você é mãe, você tem criança pequena que depende de você, não dá. Tudo que você puder fazer para poupar, você vai fazer, né? Então, assim, vou arrancar. Vou arrancar em nome de Jesus, eu vou arrancar. Porque não dá. Não dá pra tratar. Tem que arrancar, então vamos arrancar logo. Arrancar o mal pela raiz. Pra não ter que ter essas crises de dor de novo. Ainda tô tomando medicamento. Essa semana também eu perdi um tio meu. Então, assim, o coração ficou mais apertado, né? É bem complicado. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? E eu me lembro que eu vi ele há pouco tempo na rua e a gente. Ninguém tá pronto, né? Mas foi difícil. Foi muito difícil essa semana. Tudo junto. Tudo muito junto, gente. Aí agora, né? No domingo, né? Iniciando essa semana agora, né? Eu comecei a me dar alergia, né? Na verdade, rinite, né? Acho que é por conta do tempo, enfim. O Teodoro também é resfriadinho. Então, assim, por isso que eu tô com essa voz, assim, o olho pequeno. O Vinícius trouxe agora do trabalho antialérgico pra mim. Passou na farmácia e trouxe. Vou tomar logo pra aliviar. E falei, vou gravar essa semana agora, né? Logo pela manhã, o Senhor me deu uma palavra, né? Que tá lá em Mateus 6, que fala sobre as preocupações da vida, né? Que baixa a cada dia o seu mal, né? Baixa a cada dia, né, o seu problema, a luta. Então a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Não tem que esperar estar perfeito para poder gravar, para poder tocar a vida, né? Então o Senhor já me deu uma palavra ontem também. Eu não consegui ir no culto, mas eu assisti pela live. Deus falou comigo poderosamente, intimidamente, sabe? Não sei nem se tem essa palavra, mas falou no íntimo, falou no oculto, falou comigo coisas que eu precisava ouvir, que eu precisava romper nele. E é muito bom a gente ouvir o Senhor falar, né? Com a gente. Tive que assistir pela live de casa, mas a glória desceu aqui em casa também. Ele me alcançou aqui em casa também. E foi bênção, gente. E bora lá começar mais uma semana, né? Debaixo da graça e da bondade do Senhor. Hoje, antes mesmo de eu fazer meu devocional, o Senhor me deu uma palavra no meu íntimo e ele falou ao meu coração que a misericórdia dele se renova dia após dia, né? Então, para cada dia é uma misericórdia nova. Para cada dia há uma graça, há uma bondade nos esperando, né? E é muito bom a gente ouvir Deus falar, é muito bom. Também acordei com aquele louvor da Bruna Carla que fala que tu és tão bom para mim, para todo sempre eu te louvarei. Então é um abraço do Senhor pra mim mesmo, sabe, pra gente. Deus, ele é bom pra gente o tempo todo. E é isso. É muito bom você. Essa semana, né, a rotina volta ao normal. O Vinícius já voltou a trabalhar também, né? Cauane vai pra escola agora à tarde.
Então a rotina volta ao normal, parece que sair da rotina é bom, gente, né? Foi um feriadão, eu consegui aproveitar um pouco do início do feriado, né? É isso, no início do feriado eu comecei a passar mal de dor de dente, se eu não me engano foi de quarta pra quinta, se eu não me engano. Comecei a passar mal de dor de dente, quarta pra quinta foi, acho que foi de quarta pra quinta, se eu não me engano. E consegui ir pra igreja na terça-feira, né, de carnaval, né, de feriado. E essa semana foi bom também. Eu comecei a gravar, mas não consegui terminar de gravar por conta da dor de dente ter começado na quarta-feira, se eu não me engano, e depois toda hora passando. Ih, gente, olha. O Senhor me sustentou nessa semana, né? E mais uma semana que o Senhor irá nos sustentar. Mais uma semana que tá na mão do Senhor. Graças a Deus, Teodoro tá melhor. Começou a me dar essa alergia, mas não prosperará em nome de Jesus. E vamos viver essa semana, né, debaixo da graça do Senhor, da bondade dele. Deus, ele é bom o tempo todo ele é bom. Eu até postei lá na comunidade, né, um post falando que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Acabou que eu tô falando da reflexão aqui no início, né, mas vamos ver no final dessa semana, né. O Senhor, ele vai falando, sempre tem algo pra gente poder dividir, né, pra trazer pra mesa. O Senhor já disse pra mim, né, no meu íntimo, que eu carrego uma mensagem, e por isso desse meu jeito, né, de falar, né, esse é o dom que o Senhor me deu, né, o dom da fala, né, de falar e de me expressar. E é isso, gente, eu falo muito, né, mas eu carrego uma mensagem do reino do Senhor, e carregar uma mensagem é a nossa vida, né, nós carregamos uma mensagem, cada um tem a maneira de manifestar essa mensagem, né? Mas aquele que experimenta da bondade do Senhor se torna testemunha de Cristo, né? Então nós carregamos uma mensagem e cada um leva essa mensagem de acordo com o dom que o Senhor deu, né? O meu dom é o dom da fala, né? Gosto também de escrever. Mas é isso, gente. Vamos viver mais um dia, mais uma semana que o Senhor preparou pra gente. Que Deus abençoe seu dia. E que tudo aquilo que eu falei, toda a palavra que eu dividi com vocês aqui, possa abraçar você aí também. Basta cada dia o seu mal. O Senhor preparou o dia de hoje pra gente. Vamos viver debaixo da graça dele. Mais uma semana e mais um dia pra amar ele. Vamos lá.
dia. Aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Tubarão, tubarão é muito bom. Tubarão ajuda, tubarão tem fé. Pega tudo. Que lindo, mamãe. Meu caranguejo, pega, filho. Pega, mamãe. Pega, mamãe. Pega, mamãe. Pega. Ah, mãezinha. Ai. Ai. É o caranguejo, minha vida. Vamos pentear esse cabelo. Vamos pentear esse belo, mamãe. Pentear meu belo, mamãe. Cadê meu pente? Cadê meu pente? Cadê, mamãe? Cadê? Sua irmã pegou aqui e não devolveu. Vamos. Nossa, até cantar. Muito neném seloso, mano. Muito neném seloso. Oi, gente. Dia seguinte por aqui temos um bebê muito cheiroso, né, mamãe? Fala oi, gente. Hoje é uma terça-feira por aqui, gente. E eu já comecei o dia já fazendo meu devocional. Cuidei de mim também, vi um penteado no Instagram e resolvi testar. E olha que deu certo, gente. Depois eu tento mostrar pra vocês com detalhes. Gente, bom dia por aqui. Hoje é quinta-feira, dia que eu vou finalizar esse vlog, né, pra poder gravar. Então hoje é um dia onde a casa tá tranquila, entre aspas, né. Vou começar a rotina da casa agora, né, mas assim, não tem muita coisa pendente, sabe? Eu consegui resolver as pendências durante a semana. Então hoje é mais organizar a casa mesmo. Quinta-feira é o dia que eu deixo mais livre pra poder editar, porque dá trabalho editar o vídeo pra vocês, gente, tá muito trabalho, né? Tem que encaixar os dias, separar e tudo mais. Eu queria aproveitar que o Doro tá na primeira soneca dele do dia. Eu queria aproveitar pra falar com vocês um pouquinho sobre rotina. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de rotina, de planejamento e tudo mais. Só que eu sempre gostei muito, mas vivia falhando muito, né? Hoje em dia, depois, com a chegada do Teodoro, eu entendi que eu preciso ser ordem na desordem. Se o Teodoro não tiver a rotina dele, a casa não tiver a rotina da casa, eu não tiver a minha rotina e Cauane não tiver a rotina dela, as coisas não fluem. Tudo bem, Cauane já é grande, já tem 12 anos, mas mesmo assim,
a vida, todo mundo deveria ter a rotina. Eu entendo o que é de rotina, gente. A rotina, ela serve pra me servir. A rotina, ela me serve. Então, assim, eu preciso da rotina, então eu monto uma rotina. Então a rotina, ela tá ali pra poder me servir. Vai ter dia que eu vou precisar sair da rotina por algum momento. Às vezes, né, a criança fica resfriada, né, a gente acaba saindo da rotina. Às vezes, você vai ter que sair. E tudo bem você sair da rotina. Mas ter uma rotina é importante, porque você sabe como voltar pra ela. Ontem à noite, geralmente à noite, né, dia de culto, é o dia que o Teodoro sai da rotina dele. Por quê? Na verdade, o Teodoro vai dormir por volta de umas 8h30, eu já começo a agitar. 8 horas já começo a agitar, começo a diminuir as luzes, começo a montar um ambiente de sono pra ele, pra que 9 horas ele possa dormir. Então, entre 8h30 eu começo a dar banho, essas coisas, pra 9 horas ele ir pra cama. Dia de culto, que é quarta, sexta e domingo, é o dia que ele sai da rotina dele. É o dia que ele vai dormir um pouco mais tarde. E assim, se tiver mais despertar, se tiver por algum motivo o bebê chorar, acordar chorando porque tá cansado, porque saiu da rotina, eu me responsabilizo, porque eu não posso deixar de ir pra igreja, eu não posso deixar de viver minha vida por conta da rotina do bebê. Isso é muito importante. É muito importante o bebê ter uma rotina, só que eu não posso viver escrava da rotina, tá? Então assim, ele faz a rotina dele todinha durante o dia, porém à noite eu tento adaptar. Durante o culto, ele começa a dar sinais de sono. Eu pego ele, coloco ele pra dormir. Aquela soneca curtinha que ele dá no culto serve, na verdade tem um nome pra isso, que é a soneca ponte. A soneca ponte, ela serve justamente pra isso, pro bebê não chegar à exaustão na hora de dormir. Então, a gente tá vivendo assim e o Teodoro já está entrando nesse ritmo, sabe? Ele já vai crescer nesse ritmo, entendeu? Porque não dá, gente, pra mim poder deixar de cultuar, não dá pra mim poder deixar de parar minha vida por conta da rotina do bebê. Não, isso não existe. A rotina, ela serve pra me servir. Vai ter dia que eu vou ter que abrir mão da rotina e que eu preciso me responsabilizar por isso. Então, ontem foi um dia que eu fui dormir exausta, cansada. Porque naquele dia eu tentei fazer a rotina do Teodoro. Só que agora, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar um caderno. E hoje eu vou fazer a rotina do Teodoro escrita, porque a rotina dele fica no meu telefone. Então eu vou passar por um papel e vou colar na geladeira, né? Botar na geladeira. Por quê? Ali eu consigo eu consigo gravar a hora que ele vai dormir, mais ou menos, e a hora que ele vai acordar. Quando ele acorda, o que ele tem que fazer? Vai acordar, vai mamar, vai brincar, vai ter a vida dele acontecendo. E eu comecei hoje um momento de devocional dele. Então assim, ele acorda de manhã, entre 7h30 e 8 horas, ele mama, troca de fralda, faz o devocional dele, baby, que é tipo, muito, muito rápido, assim, a gente pensa que ele é um bebê, o bebê não entende. Sim, o bebê, ele entende por repetições. Tudo que eu vou repetir, a mente dele vai criando já esse formato, entendeu? Não que o bebê tenha a rotina ali engessada. Não existe rotina engessada, tá? Não é assim. O Teodoro tá de 5 meses para 6, ou seja, ele tá na fase da angústia de separação. Então assim, ele tá naquela fase de que se eu sair perto dele, ele chora. Então assim, eu tenho que falar com ele, mamãe já volta. Então assim, mas ele não entende, Natália, mas eu estou ali, sabe? Isso que você, mamãe já volta, mamãe tá aqui, fica com a mana, fica com o papai. Isso tudo, vai criando dentro na mente dele algo. Não que, ele entende tudo, mas tudo aquilo que eu faço com repetição, o bebê aprende. Então o bebê, ele aprende por repetições. Então, o Teodoro, não consigo maquiar e falar, gente, tá me dando nervoso essas olheiras aqui, tá, gente? Meu Deus do céu. Essas orelhas minhas aqui me perseguem desde a infância. Quem me conhece intimidamente sabe. Mas eu tenho aprendido a fazer isso. Gente, meu corretivo acabou. Ó,
Tá no fim do fim. Tô usando verde ou roxo e, tipo, tá dando certo. Tem que comprar corretivo pra mim. Então, gente, tá funcionando. Você deve me achar doida, né? Tá usando corretivo verde, roxo, mas tá super certo, tá? Então, tem funcionado pra mim isso, né? Na verdade, hoje eu decidi colocar a rotina dele no papel. Ele sempre teve a rotina dele. Logo assim, acho que na outra semana que ele nasceu, na terceira semana, eu já comecei a fazer uma rotina pra ele. Por repetições. Então o Teodoro já vem de... Nossa, olha, hora de dormir, então vamos mimir. Sabe, o bebê dá sinais de sono, né? Então ele já tem uma rotininha, né? Desde quando ele nasceu. Porém, agora... Bom, um exemplo. Ele vai acordar daqui a pouco. Ele foi dormir às 9 e pouca. A primeira soneca é entre 9 e pouca e 10 horas. Então ele foi dormir por volta de 9 e pouca, por aí assim. Então daqui a pouco ele vai acordar. A hora que ele vai fazer a segunda soneca eu vou botar pra despertar. E não significa que, Natália, o Teodoro vai dormir naquele horário certinho, não. Às vezes ele dorme, vamos supor assim, às vezes ele dorme, ele tinha que dormir 10 horas na primeira soneca dele. Então ele pode dormir 9h40, 9h30, entre 9h30 e 10 horas. Fica mais ou menos assim, entendeu? Ele já começa a ficar chorando, coçando o olho, marijoadinho. Isso é sinal de sono. Então assim, o bebê, ele se comunica com você dessa forma. Então, gente, dito isso, eu tenho feito isso. A rotina dele, e agora eu comecei a fazer a rotina da casa. A rotina da casa já comecei a fazer desde janeiro. Tem dado super certo. Claro que a gente vai adaptando uma coisa ou outra, mas a rotina tá ali, sabe? Eu preciso seguir ela para que eu não viva sobrecarregada. Então, gente, dessa forma tem começado a funcionar a rotina seguindo assim. Então hoje eu vou colocar ela no papel. A Kaone mudou de horário. Então a Kaone agora, gente, tô passando um Baby Cream, tá? Da L'Oreal. Eu amo de paixão. Ele é um protetor solar. Ele hidrata a pele, suaviza imperfeições, uniformiza e ilumina, ação anti-brilho, protege dos raios UV. Então assim, ele é maravilhoso. Entre base e ele, eu prefiro ele. Base só pra... algo, tipo assim, pra foto, tipo casamento, algo que eu preciso tacar uma maquiagem, mas eu uso base, mas fora isso, dia a dia não. E eu passo mais nessa região aqui eu só espalho, só um pouquinho pra poder uniformizar a pele. Então, gente, como eu tinha dito, a Kawane mudou de horário na escola, então assim... É uma nova adaptação. A Kawane, desde os 3 anos de idade, sempre estudou de manhã. Então agora ela tá estudando à tarde. Então assim, ela teve que abrir mão de compromissos que ela tinha, né? Balé, não vai conseguir fazer mais, não dá pra ela conciliar mais, né? A explicadora, ela vai mudar de horário. Então assim, ela só tem a parte da manhã. Então assim, ela dorme até 9 horas. Depois de 9 horas eu acordo ela. Ela acorda, faz o devocional dela. Tem os seus pontos negativos e pontos positivos, né, dela ter ido pra parte da tarde. Então a parte negativa é que ela teve que abrir mão do balé, né, infelizmente, meu coração aperta, mas não dá pra conciliar, porque o horário da turma dela, que é o jazz, mudou. Então agora o jazz, ela só faz na parte da... O jazz agora é só na parte da tarde, no início da tarde, não tá na escola, então assim... Deus, ele não erra. Eu falei isso com ela hoje, eu falei, Kawane, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A gente não entende, mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Então, ela tá nessa fase, gente. Eu tô me maquiando com o telefone, não tem espelho aqui. O espelho daqui sumiu. Tenho que comprar um outro espelho pra cá. Então, dito isso, né, ela tá se adaptando. E o ponto positivo é o quê? Ela consegue fazer o devocional dela de manhã. Tem que ficar ali no pé, né, gente? Discipular. Filho é pra você discipular. Então vai lá, faz. Por isso que eu vou fazer a rotina dela. Eu vou colar aqui na porta do quarto dela, pra ela já acordar entendendo o que ela precisa fazer. E pra poder me ajudar também, né, gente? A questão de Kawane, olha, de manhã você vai cuidar disso, daquilo. A rotina da casa tá na geladeira. A única coisa que mudou é que, né, dá pra fazer alguma coisa de manhã.
que ela fazia à tarde, quando ela não tinha compromisso. E tá sendo assim, gente. Eu tô aqui falando pra caraca. Mas eu precisava conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão da rotina. Sobre ser ordem na desordem. O Senhor falou isso comigo numa noite, foi na noite anterior. Não, na outra noite. Foi na noite de terça-feira. Eu fui dormir exausta. Porque eu estava tentando dar conta e sem entender que a casa toda precisa de rotina, sabe? A casa toda precisa de ter rotina mesmo, de ordem. Foi o que eu falei, tá tudo bem você sair da rotina um dia ou outro, sabe? A nossa vida tá nas mãos de Deus. Então eu vou planejar o hoje, mas só Deus sabe se eu vou conseguir executar. Entendeu? E se sair da rotina, tudo bem. Amém. A gente vai se adaptando, mas você ter rotina é muito importante, porque se você sai da rotina, a rotina tá lá para te servir, então é só você retornar para ela no outro dia. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Então assim, falar de rotina, falar de planejamento é algo que eu amo e eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, e ainda mais agora tendo um bebê. Então, gente, eu vou terminar de me maquiar aqui, porque senão eu vou me atrasar pra começar o dia, tá? O dia já começou cedo, né? Graças a Deus eu já consegui orar, já consegui fazer meu devocional, né? Fiz a rotina do Teodoro, a Cauane já acordou, já fez a rotina dela também. Eu tô aqui me aprontando pro dia, me arrumando pro dia, algo que eu tenho deixado fixo todos os dias, porque uma mulher que se arruma e olha no espelho e gosta daquilo que ela vê. Tipo, meu cabelo tá aqui podre, meu cabelo tá aqui sujo. Amanhã é dia de eu lavar e de cuidar dele. Eu vou fazer um penteadinho pra conseguir me sentir bem hoje, porque não dá pra ele ficar solto não, tá bem sujo. Mas me arrumar pro dia significa que eu estou pronta pra viver mais um dia. Mas é isso, gente. Deixa eu terminar de me maquiar aqui pra conseguir me aprontar aqui e depois a gente volta. Deixa uma palavra pra vocês. Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa, né? Quando a gente olha pra mulher virtuosa, a gente vê uma mulher que dá conta de tudo. E a gente olha pra ela e a gente se diminui. Quando a gente não tem entendimento da palavra, tá? Pro mundo aí fora é como se essa mulher fosse uma super mulher e tudo mais. Na verdade, ela tem um segredo. Pra ela conseguir conciliar a casa dela, os filhos, o marido, a vida com Deus, ela tem um segredo, que é a vida com Deus. Ela prioriza isso. Eu conversei com vocês falando um pouquinho sobre ser ordem na desordem, né? Sobre a importância da rotina, a importância de um planejamento. E no meu falho entendimento, eu creio que a mulher, essa mulher virtuosa que Provérbios fala, né? Que a Bíblia fala, era uma mulher que tinha vida como que eu vou dizer, estruturada, mas estruturada no modo de dizer, ela procurava organizar a vida dela. Era uma mulher que não comia o pão da preguiça, sabe? Que não se deixava levar pela procrastinação, pela preguiça. E muitas das vezes a gente se vê assim, né? Eu não tô falando de você descansar. É diferente a preguiça do descansar, né? É diferente o procrastinar, né? O deixar para depois. Eu acredito que a minha natureza sempre foi muito procrastinar. Eu sempre procrastinei muito. Claro que agora, né? Numa nova realidade, com um bebê, não sobra tempo para poder procrastinar, sabe? E na verdade eu aceitei não fazer mais isso, porque não dá. A Bíblia me exorta a cuidar do meu lar. E olha, não dá pra ler tudo, né, porque é muito grande, mas Salmos 31, vou colocar a Bíblia aqui, diz assim, no versículo 25, diz assim: veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Ou seja, para essa mulher viver em paz e não viver com medo do amanhã, angustiada, com ansiedade, ela se veste de quê? De força e de dignidade.
E essa força e essa dignidade, ela vem do Senhor. Força e dignidade significa que essa mulher, ela se revestia do poder e da força do Senhor, para que ela pudesse dar conta de dar conta. Na verdade não é dar conta, porque ninguém dá conta, né? Mas que ela conseguisse organizar e colocar a vida dela ali alinhada, né? Conseguisse tocar o dia dela de uma forma que louvasse ao Senhor. Porque cuidar da tua casa, cuidar da tua família também é uma forma de adoração. Às vezes a gente acha que a gente precisa estar sendo vista, sendo reconhecida, sendo validada, mas não. O cuidar da sua casa, cuidar do seu filho, dar um banho no seu filho, fazer uma comida, servir a tua casa, servir ao teu marido, isso também significa adorar o Senhor. Então a Bíblia vai me dizer que essa mulher, ela se vestia de força e de dignidade. Essa força ela buscava no Senhor, para que ela pudesse cuidar das outras coisas, né? E esse vestido de dignidade, esse vestir, né? Essa veste de dignidade, né? Ela se veste de força e de dignidade. É o Senhor. Eu acredito que essa mulher, como ela estava cansada, ela confessava para o Senhor que ela estava cansada. Às vezes a gente tem medo de falar, Senhor, eu tô cansada, tô magoada, tô triste, tô preocupada, tô ansiosa. Ah, Senhor, por que não aconteceu ainda? Ah, Senhor, parece que a vida de fulano é mais fácil. Você lembra? Porque no outro vídeo a gente falou um pouco sobre comparação. Então eu acredito que essa mulher, ela confessava diante do Senhor, aquilo que ela estava passando, aquilo que ela estava sentindo no coração dela. Ela tinha o Senhor como pai. E Deus, Ele é um pai para nós. Precisamos olhar para Ele com esse olhar de que Ele é o meu pai. Quando eu vou lá para Mateus, para mim não me estender muito, quando eu vou lá para Mateus, eu vejo Jesus ensinando os discípulos a orar. E o início da oração não era soberano Deus, Altíssimo Pai, Deus querido, Deus poderoso. Não é errado eu orar assim. Eu posso orar assim. Só que quando eu tô na minha intimidade, quando eu tô na minha casa, quando eu tô em um momento de oração, Jesus vai ensinar os discípulos a orar como? Pai nosso que está no céu. E nesse mesmo versículo, o Senhor ele repete várias vezes Pai. Se eu não me engano, 12 vezes, 10 vezes, ele repete a palavra Pai. Nos ensinando que Deus, ele é um Pai. Ele nos fez por relacionamento com Ele, como filhos amados. Então, às vezes, a gente vive preso numa ideia errada, né? No modo de fazer, numa crença de que Deus, eu não posso confessar pra Ele, eu não posso falar que eu tô cansada. Gente, quantas vezes eu me pego chorando e eu falo, Pai, Senhor, eu tô cansada. Me ajuda, porque a tua palavra diz que Tu és o meu auxílio. Tu és a minha ajuda, Tu és o meu conselheiro. Então me ajuda. Então, o segredo dessa mulher era isso. Ela se vestia de força e dignidade no Pai, no secreto, onde ninguém via. Às vezes você é um tipo de mulher que ninguém vê você chorar, ninguém vê você reclamar que tá cansado, ninguém vê você sobrecarregado. Que bom! Porque quem tem que ver é o Senhor. Talvez seu marido, que é o seu companheiro, né? Às vezes a gente não gosta de ver, eu sou assim, não gosto que ninguém me veja chorando. Só que o Senhor, Ele vai tratando isso em nós, vai tratando isso na gente. Você não tem que confessar fraqueza para quem não te fortalece, não. Você não tem que chorar as pitangas para quem não vai te ajudar. Tem gente que só quer saber da tua vida. E tem gente que quer realmente ajudar, que é dirigido pelo Senhor, que são pessoas maior que você espiritualmente. Ande com esse tipo de pessoas. Eu ensino isso pra minha filha. Pessoas que são maior que você espiritualmente. Sabe, que tem bagagem, que tem experiência com Deus. Porque você aprende. Tá ali pra poder aprender. Então, e pra gente terminar, falando sobre organização, sobre rotina, pra mim não me estender muito, aqui no 27 diz assim, ainda no Salmos 31, diz assim: cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Ou seja, em outras versões diz: cuida do andamento do seu lar e não come o pão da preguiça. É isso que a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher que o Senhor nos fez para ser, ela faz isso.
Então, cuidar bem da sua casa não é você ter a casa o tempo todo impecável, não. Esses dias mesmo eu tava tão na correria, assim, agoniada, e meu marido virou pra mim, tem alguém me ligando, deixa eu desligar, gente. Meu marido virou pra mim e falou assim: Natália, a sua casa é uma casa igual de todo mundo. Qual é a casa que não tem uma louça na pia? Qual é a casa que não tem uma coisa fora do lugar? Gente, meu telefone desligou do nada, mas enfim, vamos lá. Então, às vezes, eu tenho que usar o marido, alguém próximo da gente, sabe? Pra nos chamar, sabe? Pra realidade. Peraí, tu não é super mulher, não. Calma. E eu me lembro que foi nesse dia que eu tava muito ansiosa, querendo fazer as coisas, que eu percebi que tava acumulado, eu não estava conseguindo dar conta, porque Teodoro estava num salto de desenvolvimento. De manhã, acabou que eu não consegui organizar algumas coisas, ou distribuir as tarefas da casa pra Cauane, que me ajuda, né? Tem 12 anos. Então eu fiquei sobrecarregada na parte da tarde. O Vinícius estava em casa, mas ele precisava dormir porque ele tinha que trabalhar à noite. Já era caminhando pra... acho que mais de meio-dia. Ele não tinha conseguido dormir ainda. Então eu preciso deixar meu esposo descansar pra ele conseguir vencer mais um leão, defender a bolacha na madrugada. Então de manhã eu não distribuí a tarefa. Fiz mosca aqui, gente. Ai, misericórdia. Eu não distribuí as tarefas. Então na parte da tarde, pro fim da noite, eu tava exausta, não tava conseguindo dar conta de nada. Você entende? Então é nesse lugar que eu preciso estar. Me vestindo de força e dignidade. É acordar de manhã e você ir pro canto, vai para um canto da casa, escolhe uma parede da casa e vai orar. Vai falar com o Senhor, lê uma palavra, nem que for um versículo. Nem que for 5, 10, 15, 20, 30 minutos de oração. Não sei. Mas guarda o contato com o teu Salvador. Isso é se investir de força e de dignidade. E aí sim, logo após, você vai cuidar do andamento da sua casa e não vai comer o pão da preguiça. Que essa palavra possa falar ao seu coração, porque ela corta daqui também. E aqui é só uma dona de casa apaixonada por Jesus, que tá aqui, trazendo alívio. Assim como o Senhor tem trago alívio pra mim, eu tô aqui pra trazer alívio também, pra dividir com você uma palavra. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vlog e tchau!